Olá, gente! Olha só que bacana sobre essa questão das perguntas para as entrevistas. Então eu vou colocar aqui a pergunta que a Claudinho me mandou, inclusive via áudio. Eu vou pôr aqui o áudio para você ouvir, porque daí vai ficar mais fácil você entender como é que é. Seu Rodney, então, eu sou um pouco acanhada, então, tipo assim, numa entrevista de emprego eu acho muito difícil falar sobre mim, algo pessoal. Tipo, por que você deixou o último emprego? Ou, qual a sua experiência na área? Tipo assim, eu era empregada doméstica até um tempo atrás. Faz 3 anos que eu sou cuidadora de idosos e, tipo, tô querendo ser farmacista, então não tem muito a ver. Então eu acho muito difícil quando uma pessoa quer mudar de área, ainda mais nessa altura do campeonato, né, com a idade que eu já tô aí atingindo, e sendo que não tem experiência, não tem uma bagagem de farmacista, por exemplo, né? Tô adquirindo conhecimento agora, então eu acho difícil. O problema é que, tipo assim, eu não tenho experiência e também não posso inventar uma que não existe, né? Então, e ninguém tá contratando pessoas sem experiência, então fica complicado, né? A gente não pode passar por mentiroso, né? Porque mentira tá em perna curta. E também, não pode falar algo que você não domina. Eu acho que entre alguém que já trabalhou na Droga Raia ou em outras farmácias aí, Farmafibra, e uma pessoa que tá começando ontem, eles vão preferir alguém que já tem experiência. Então, a gente tá se especializando com fé, mas é difícil, né? É concorrido. Mas como o senhor mesmo disse, chance e oportunidade existem. Tenha uma boa noite. Obrigada. É isso aí, Claudinha. Muito obrigado você por ter mandado essa pergunta. E olha só, na verdade, essa pergunta da Cláudia, ela tem várias... Na verdade, aqui tem várias situações diferentes, tá? Várias situações diferentes. O que são essas situações diferentes? Essas situações diferentes é o seguinte, por exemplo, uma é a hora que você precisa se apresentar numa entrevista. 2 são as perguntas que vão chegar. E as perguntas nós já entendemos que ela vai chegar de cunho pessoal e de cunho profissional, certo? Relacionada com essas duas coisas. Questão pessoal da pessoa e a questão profissional da pessoa. Vocês viram aí que a Cláudia disse várias situações, inclusive de que ela trabalhava de doméstica, depois foi para cuidadora, e aí quer ser farmacista, e ela tá preocupada com a experiência que ela não tem, tá? Então são todas coisas diferentes. Então nós vamos começar o seguinte, primeira coisa que a gente precisa entender aqui, é a sua apresentação pessoal. A sua apresentação pessoal, ela é imprescindível para você criar uma boa impressão já no início da conversa, tá? Quando você vai para uma entrevista, você tem que entender se você é tímido ou se você está inseguro. São duas coisas diferentes. A maioria, 90% das pessoas, elas não são tímidas, elas são inseguras. Né? E essa insegurança vem em função de quê? Primeiro que você quer responder de uma forma que a pessoa gosta, você quer ficar imaginando o que a outra pessoa está pensando. Segundo que você sempre tem a vontade de impressionar. 2 erros muito graves, porque você tem que entender o seguinte, que se você for você inteiro, vai dar muito mais resultado. Certo? Então, para isso, você tem que entender o seguinte, não dá para você chegar lá e querer improvisar na hora de falar de você. E eu vou falar por quê. Pra gente continuar aqui, a primeira coisa que eu quero te dizer é que quando você está assistindo esse vídeo, é muito legal você ter um papel ali do seu lado, uma caneta, para você ir escrevendo os fundamentos que eu tô te passando. Porque isso vai fazer muita diferença na sua vida.
Muita diferença você ter essa disciplina profissional para você poder executar as tarefas que vão fazer a sua vida mudar. E elaborar a sua apresentação é uma tarefa dessa, que muita gente fica insistindo em deixar para amanhã, para depois da manhã. Até a hora que alguém chama você para você fazer uma entrevista e aí você se depara com aquilo que você não fez. E esse comportamento é um belo de um investimento no desemprego, na falta de dinheiro, em queimar o teu filme, em perder a oportunidade. É investimento para esse tipo de coisa. Eu não sei se você gosta de investir nisso. Acho que isso não é uma coisa que não vai acrescentar na sua vida. Uma outra coisa que eu queria falar para você é o seguinte. Se você achar que essas informações são legais para você, compartilha. Compartilha com alguém, compartilha com o pessoal da sua família, compartilha na sua rede social. Por quê? Porque isso vai ajudar outras pessoas. Quanto mais você ajudar outras pessoas, mais o mundo ajuda você. Isso é, a abundância, ela vem para você na mesma proporção que você oferece para os outros. Show? Então vamos lá. Então você vai precisar sentar para elaborar essa sua apresentação, tá? Eu vou falar várias coisinhas que a Claudinha perguntou aqui, mas a prioridade desse nosso primeiro vídeo aqui é sobre isso, de você fazer a sua apresentação pessoal. A apresentação, você tem que dividir ela em duas partes. Vamos supor que você vai fazer uma apresentação de 2 minutinhos, que já é bastante coisa, né? Ou se você vai fazer de 1 minuto, que também já é bom, você vai botar 30 segundos, meio minuto na sua questão pessoal e meio minuto na sua questão profissional. Então, se eu for falar de mim pessoalmente, eu falo, olha, meu nome é Rodinei Correia, eu tenho 58 anos de idade, sou nascido em Maringá, Paraná, sou divorciado, tenho uma filha de 24 anos, a Ingrid. Atualmente eu moro em Bragança Paulista, na verdade eu moro em Bragança Paulista já há 24 anos também, né? E é um prazer estar aqui com você. Profissionalmente, eu sou engenheiro agrônomo de profissão, tive a oportunidade de trabalhar, começar minha carreira profissional numa empresa americana, depois fui para uma empresa alemã, na qual eu fiquei quase 10 anos, e depois eu quis migrar para a área farmacêutica, para uma independência profissional, e fui trabalhar na área farmacêutica e depois na área PET, e atualmente, na verdade já faz uns 10 anos que eu trabalho nessa área da consultoria, né, e de qualificação profissional para a área farmacêutica e para cuidadores. Bom, então, você viu que eu dividi uma parte da minha questão pessoal e uma outra da minha profissional. Aí você fala, mas Rodinei, eu não consigo falar isso tudo. Não, eu também não conseguia. Até o dia que eu peguei um papel, uma caneta e comecei a escrever e elaborar isso. Porque vocês têm que botar isso na cabeça. Isso não veio pra gente do nada. Em algum momento nós tivemos que ter a disciplina para parar e escrever isso. E o que é elaborar, Rodinei? Elaborar é quando você escreve um bilhetinho para alguém, e aí você lê o bilhetinho que você vai mandar, aí você fala assim, não, acho que não vou botar isso aqui não, porque daí a pessoa vai achar que eu não vou querer ir, vai achar ruim, então eu vou mudar essa frase. E aí você dá uma melhorada naquilo. Quer dizer, você acaba falando a mesma coisa de formas diferentes para ser mais empático, mais simpático, ser mais, digamos assim, generoso nas suas conversas, para que ter uma prospecção positiva. Isso é elaborar. E você não vai conseguir fazer isso lá na hora da entrevista. Por quê? Porque naquele momento vai existir uma coisa que nós chamamos de tensão inicial. Essa tensão inicial, o que é? Você vai sentir ela muito na sua barriga, porque dá dor de barriga, dá dor de cabeça, dá tontura. Você vai sentir uma coisa estranha, que é quando a adrenalina ela junta ali nessa tua parte do intestino, do estômago. Vocês sabem que intestino e estômago é um segundo cérebro, né? Muita coisa acontece aqui. Então, o que ocorre aqui? Quando você sente isso, a sua respiração vai diminuir. Quando a sua respiração diminui, falta oxigênio no cérebro. Quando falta oxigênio no cérebro, as informações não vêm. E aí você vai falar assim, nossa, me deu um branco. Esse branco é essa tensão inicial que vai durar lá o seu 1 minuto, 2 minutos. Quer dizer que se você já não foi preparado para responder isso,
Quando juntar com essa tensão inicial, aí que não vai sair nada mesmo. E acredite, isso não é só com você, é comigo, é com um monte de gente. Mas quando você resolve ser profissional, você sabe o que é pegar uma caneta e um papel, como para você assistir esse vídeo aqui agora. Pega um papel e uma caneta e escreve os fundamentos que eu vou te passar para você poder elaborar a sua apresentação. Bom, então a gente já entendeu que a sua apresentação vai ser de 1 minuto, certo? Tá muito legal, 1 minuto, 1 minuto e meio, que já é bastante conversa, bastante coisa para você falar de você. E você vai dividir esse tempo, uma parte questão pessoal e uma segunda parte na questão profissional. Tá certo? Então isso já vai ajudar você a ganhar muita força, porque a hora que você começar uma entrevista e saber falar de você, você não tem ideia do poder que você vai ganhar. Você não tem ideia do poder que você vai despertar. Você não tem ideia do que você vai fazer de dentro para fora em você, e você vai ser com certeza a sua melhor versão. Mas você precisa aprender a falar de você. Ótimo. Segundo é o seguinte, vocês viram lá que a Cláudia, ela falou sobre as experiências, tá? Um próximo vídeo eu vou explicar para vocês o que é transferir essas experiências. Você vai poder transferir a sua experiência de doméstica, como a Cláudia falou que ela era doméstica, você vai transferir as suas experiências de doméstica para ser cuidadora, você vai transferir as suas experiências de doméstica para trabalhar em farmácia, e acredite, você tem muita experiência daquilo que você viveu lá como doméstica, que o cuidador precisa saber fazer e que o farmacista também precisa fazer num balcão de farmácia, tá? Então uma das coisas que eu posso te adiantar é que você precisa dar valor naquilo que você já tem. E acredite, eu vou ensinar você a transferir essas experiências. Vou dar só um exemplo. Quando você trabalha na casa de família, você concorda que você convive com a família? Você sabia que essa família é como se fosse a sua equipe? Então quando você chega lá, você não tem que falar bom dia? Quando você vai embora, você não tem que falar tchau? Se você ficar com fofoca com um com o outro, você concorda que daqui a pouco isso vai dar zebra? Não é isso? Se você ouvir a conversa entre eles da família e depois você ficar contando para os outros, isso vai dar zebra? Então, olha a experiência que você tem quando você vai para dentro de uma farmácia, que você vai trabalhar com uma equipe. Essa experiência, ela é fantástica. Mas isso vai ficar para um segundo momento, que eu vou explicar para você como é que você transfere as suas experiências daquilo que você já fez. Eu, por exemplo, eu sou engenheiro agrônomo. Primeiro a minha carreira profissional foi como agrônomo. Eu transferi as minhas experiências profissionais como agrônomo para dentro do canal Farma. Depois eu transferi as experiências que eu tive no canal Farma para dentro do canal Pet. Essas experiências todas que eu tive, eu transferi para dentro de um canal de treinamento e consultoria. Todas as experiências que a gente foi tendo. Então você imagina que se eu fosse falar para você assim, olha, e hoje, às vezes tem empresa que você fala, mas Rodinei, a empresa mexe com material de construção e te chama para você dar consultoria. Por quê? Porque eu aprendi a transferir as experiências que eu tive para os setores. Que essas experiências que você teve é a base para você fazer todo o restante. É como dizer assim, uma menina de 19 anos, 18 anos que engravidou, qual a experiência que ela tem em criar uma criança? Nenhuma, não é? Isso não significa que ela vai ser uma má mãe. Se ela quiser, ela vai ser uma excelente mãe. E ela vai usar várias experiências, inclusive a experiência de como buscar uma informação, como buscar uma ajuda para conseguir fazer o trabalho. Gente, você é farmacista, você é cuidador, você está no lugar certo, com as pessoas certas, e vai ser um prazer a gente transformar você numa fera profissional. Monta aí a sua apresentação agora, que isso é a prioridade para a gente. Agora é a sua prioridade. Se você quiser, depois você manda para mim aqui o textinho que você fez, a gente vai elaborando, tá certo? E a gente vai fazer disso algo espetacular. E logo mais eu vou vir com a segunda pergunta que me fizeram, que acontece nas entrevistas, que eu vou te ensinar a responder. Graça e paz. Tamo junto.